Olha, hoje nós vamos falar de aposentadoria, vamos falar de INSS, principalmente sobre quem trabalha na roça. Vamos falar de aposentadoria rural. Dr. Jefferson Maleski está aqui, advogado previdenciarista, para conversar com a gente, tirar sua dúvida. Dr. Jefferson, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, é um prazer estar de novo aqui falando sobre esse assunto tão importante que é a aposentadoria. Pois é, vamos falar da aposentadoria rural? Conta para mim quais são os critérios, de que forma ela pode ser concedida. Basicamente o que diferencia a aposentadoria urbana da rural são dois principais fatores. O primeiro é a questão da idade. A idade, para quem é trabalhador urbano, ela é uma idade mais alta para poder pedir aposentadoria por idade. O trabalhador rural tem um desconto aqui de idade. Então, o homem com 65 anos, ele se aposenta como trabalhador urbano. Com 60 anos, ele se aposenta como trabalhador rural. A mulher, trabalhadora urbana, ela se aposenta com 62. E a mulher trabalhadora rural se aposenta com 55. Então, enquanto o homem tem um redutor aí de 5 anos, a mulher tem um redutor de 7 anos. Por quê? Porque na reforma que a gente teve em 2019, aumentaram 2 anos para a trabalhadora urbana, mas não mexeram na idade da trabalhadora rural. O segundo fator que diferencia os urbanos dos rurais é quanto à contribuição. O trabalhador urbano ele tem que comprovar pelo menos 15 anos de contribuição que ele pagou, que foi recolhido para poder se aposentar por idade. O trabalhador rural ele não vai comprovar contribuições, ele tem que comprovar tempo de atividade rural. Ele tem que juntar documentos que comprovem que ele trabalhou pelo menos 15 anos na roça. Correto. E quais são esses documentos que o INSS aceita para comprovar? O INSS tem uma lista recomendada de documentos. Lá no artigo 116 da Instrução Normativa 128 de 2022, ele traz um rol. Contrato de comodato, certidão de nascimento ou de casamento, matrícula escolar dos filhos. Em resumo, são todos documentos que mostrem ou o endereço rural ou então a profissão dos pais ou do esposo ou de alguém do núcleo familiar que seja lavrador. O endereço ou a profissão. Doutor, é o seguinte, muitas vezes, antigamente às vezes nem tinha contrato, né? As pessoas trabalhavam só na base da conversa, vamos dizer assim. Se o Sindicato de Trabalhadores Rurais também, aquele documento, ele dizendo, olha, ele comprovando ali, essa declaração serve? Serve, mas depende. Por quê? Porque a declaração, qualquer documento, ele tem que ser contemporâneo, ele tem que ser daquela época. Daquela época. Então, o que acontece é que muita gente deixa para pegar a declaração do sindicato agora, justamente quando vai fazer o pedido. E daí a declaração pode falar que a pessoa trabalhou 20 anos, está afiliada há 20 anos no sindicato, mas ela não tem valor porque ela não é daquela época. Se ele pegar uma declaração antiga, se ele tiver guardado uma declaração, uma carteirinha, um comprovante de recolhimento de anuidade do sindicato, isso já vale como prova válida. Agora, desde 2018 para cá, a declaração do sindicato foi trocada. O INSS trocou porque estava havendo muitas fraudes. O pessoal estava pagando para conseguir declarações, né? Então, o INSS trocou por algo chamado autodeclaração rural. Essa autodeclaração é a própria pessoa que preenche, o próprio segurado que preenche, com informações ali, qual que é o nome da fazenda, qual que é o nome dos vizinhos, o que ele planta, no nome de quem que está, e no final ele junta os documentos para comprovar aquela autodeclaração. Essa tem sido a documentação atual. Quais seriam os documentos que tem que juntar ali dessa declaração? Documentos de terra, documentos de compra e venda de materiais agrícolas, por exemplo, alguém que comprou um pneu para charrete, um milho para galinha, vendeu uma mandioca no Ceasa, tudo isso é comprovação de trabalho rural. Difícil conseguir esses documentos, né, doutor? Mas... Eu falo assim pelo fato, se a pessoa estivesse hoje na roça, diferente, mas aquele que trabalhou, por exemplo, 20, 30 anos atrás, né? O difícil é você achar documentos antigos,
mas sempre tem alguma coisa guardada naquela caixa de sapato que fica embaixo da cama, aquela gaveta de documentos, sempre acaba achando alguma coisa. O interessante valem documentos que estejam no nome de qualquer componente da família. Certo. Então, às vezes, a mulher, por exemplo, ela não tem documentos ali no nome dela, mas tem no nome do marido. Também servem. Certo. Fotografia. Fotografia é um documento que deveria ser aceito. Por quê? É um documento válido que prova. A pessoa ali tirando leite, plantando, gradeando, né? Fazendo roçagem, pasto. Só que o INSS costuma, na parte administrativa, não considerar, porque não está explícito lá naquela lista do artigo 116 fotografias. Tem um inciso falando outros documentos, e nesses outros documentos o servidor acaba interpretando que fotografia não entra. Mas se levar para o Poder Judiciário, ele analisa e justamente as fotos são provas. Doutor, como é que fica, por exemplo, hoje o INSS ele faz uma média para saber qual que é o valor da aposentadoria, a média da contribuição, correto? Correto. Agora, como é que fica, por exemplo, a pessoa que tem 5 anos, por exemplo, no trabalho rural, no início da vida, e depois ele veio para a cidade, contribuiu e depois a maior parte contribuiu com o teto máximo. Qual é a conta que faz em relação a esses 5 anos do trabalho rural? Boa pergunta. Enquanto o trabalhador urbano é feita essa média de contribuições, como o trabalhador rural não se olha contribuições, olha tempo rural, ele sempre se aposenta com salário mínimo. Então, trabalhador rural sempre pelo mínimo. Trabalhador urbano vai fazer a média. Quando eu misturo os dois tempos, eu vou pedir algo chamado como aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida ela segue as mesmas regras da urbana. Então vai fazer a média, sendo que o tempo rural vai computar como salário mínimo, o restante vai olhar o que foi contribuído e a pessoa vai ter que se aposentar com 65 anos homem ou 62 mulher. Ele pode usar o tempo rural, mas ele vai ter que seguir as regras do urbano. Tá certo. Dr. Jefferson Maleski, advogado previdenciarista, muito obrigado pela participação do senhor. Tenha um bom dia. Eu que agradeço e fico à disposição. Volte mais vezes. Vamos falar...